Marcos Chagas, boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco na Sala de Leitura Bernardo de Santareno, em Santarém. E estamos aqui num sítio bastante enigmático e icónico, digamos assim, porque estamos ao pé de uma bicicleta que foi aqui nesta sala desenhada pelo João Maria Ferreira, que é um pintor jovem de Santarém e que decorou aqui este espaço e onde está a decorrer também uma exposição com quadros seus. Marcos Chagas nasceu em Pontevel, viveu toda a vida em Pontevel, se dedicou-se ao ciclismo toda a vida também, ou quase toda a vida também. Se a sua vida não tivesse caminhado aos 15 anos, ou antes até, para o ciclismo, o que é que pensa que seria hoje o Marcos Chagas? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, naturalmente, é um prazer estar aqui neste espaço tão interessante e, como referiu, bem pintado recentemente por um jovem pintor aqui da cidade, ao qual eu também pertenço, não é? Porque é o meu distrito. Eu provavelmente teria sido eletricista, que era aquilo que eu estava a fazer quando comecei a conciliar o trabalho com a atividade desportiva. Não sei, poderia ter sido outra coisa qualquer, mas aquilo que era a minha vocação profissional, vamos dizer assim, era a eletricidade, porque eu comecei a trabalhar logo aos 12 anos, inicialmente numa casa fotográfica no Cartacho, empregado no balcão, não é? Porque era miúdo e quase não chegava ao balcão, mas depois aos 14 fui trabalhar para uma empresa metalomecânica. E aí, apesar de ter até uma atividade muito interessante e ser uma coisa aliciante, e que os próprios responsáveis da empresa, pelos vistos, gostavam também da minha prestação, porque me aumentaram, ao longo do ano, aumentaram-me 3 vezes. Naquele tempo, estamos a falar do antes do 25 de Abril, exatamente, outros tempos, era indicador que provavelmente também achavam interessante e que eu tinha, enfim, que me portava bem, vamos dizer assim. Mas a minha paixão era realmente a eletricidade, sempre tive muita paixão pela eletricidade, pela eletrónica, tudo isso. Portanto, depois acabei por me encaminhar nesse sentido, consegui para uma empresa trabalhar nessa área, mas também foi por pouco tempo. Eu tinha a carteira, ainda há pouco tempo encontrei a carteira do sindicato como ajudante eletricista, que ainda tinha, daqueles tempos. Mas as bicicletas é que já falavam mais alto, e eu, a partir de um determinado momento, tive que optar entre continuar no emprego estável, mas que não me permitia eu ter que sair, como era o caso quando eu fui para o Sporting. Tinha que ir 2 vezes por semana a Lisboa, uma delas a meio da semana, depois ao fim de semana para lá outra vez, muitas vezes à segunda-feira, com uma boa carroça, que eu costumo dizer, porque eu vinha bem cansado e muitas vezes tinha que regressar de bicicleta para Pontevel, mas tive que optar. Há um determinado momento em que, também pelo facto de ter começar a ter alguns resultados e algum retorno e as pessoas acharem que eu tinha condições para poder fazer uma carreira profissional, acabei por progressivamente deixar a atividade de eletricista. Entretanto, também surgiu o serviço militar aos 20 anos e, portanto, quando eu regressei do serviço militar, a minha vida não se ligou mais à eletricidade e hoje, quando ando a fazer recuperação de casas, que eu tenho feito algumas, acho muito interessante ver o trabalho hoje, as condições hoje, comparativamente, são bem diferentes daquelas que eu apanhei nos anos 70, em que nós andávamos a começar a eletrificar as aldeias, as casinhas das aldeias ali na minha região. Mas nasceu em 1956, portanto, para enquadrarmos isso que agora estava a dizer dos anos 70, como é que surgiu, no fim de contas, essa paixão pelo ciclismo? O Cartacho, Pontevel também, mas o Cartacho Concelho em geral tem ciclistas mais velhos de renome, vários, José Maria Nicolau e outros que tais tiveram influência nessa paixão, ou foi, independentemente disso, nem tinha grande conhecimento sobre eles e essa paixão já era intrínseca sua? Não, é uma ligação familiar às bicicletas, porque eu tenho, e ainda está cá entre nós, um dos irmãos da minha falecida mãe, o Ramiro Martins, foi ciclista do Benfica, da Seleção Nacional, foi aos Jogos Olímpicos em Roma, em 1960, portanto, quando eu tinha os meus 4 aninhos. Isto é que me marcou definitivamente a minha paixão pelas bicicletas. Começou logo aí. O meu tio não durou muito tempo enquanto corredor, porque ali aos 20 anos ou 21 decidiu abandonar, ou seja, quando devia de estar a começar,
ele decidiu abandonar e migrou para os Estados Unidos, fez uma vida completamente distinta, mas a minha paixão pelas bicicletas, aquele cheiro, vamos dizer assim, das corridas de bicicletas, ficou logo ali. E como o meu pai também gostava muito, não sendo ele diretamente, era a minha mãe que era irmã do ciclista, vamos dizer assim, mas o meu pai também gostava muito, havia essa paixão, eu ia muitas vezes com ele ver as corridas, meu pai tinha uma motorizada e ia com ele ver as corridas, ver passar o Porto de Lisboa, ver as chegadas, por exemplo, ao Cartacho das etapas da Volta a Portugal, tudo isso me marcou, portanto é uma paixão que vem, mas vamos dizer que o início, bem cedo, tem a ver com a presença do meu tio enquanto corredor também de bicicleta. Mas a primeira vez falou já há pouquinho de Sporting, sabemos que é sportinguista, já falaremos melhor sobre isso eventualmente, mas a primeira vez que foi para o Sporting foi logo no início podemos chamar da sua carreira, ainda não propriamente profissional, mas da sua carreira a partir dos 15 anos, como ciclista, não é? Sim, porque eu, quando começo o meu objetivo foi conseguir comprar uma primeira bicicleta e com a ajuda do meu salário... Um bocadinho melhor que esta já, não é? Um bocadinho melhor, já com mudanças e tal, olhando para esta, já um bocadinho mais à bicicleta de corrida, mas que tinha um peso grande, tinha uns pneus muito largos, tinha todos os elementos, era em ferro, enfim, era uma bicicleta, era o início, não é? Uma pasteleira, como costumamos dizer. Quase pasteleira. Mas depois, é com essa que eu começo, nos campeonatos, na altura da FNAT, hoje Inatel, e portanto com a Casa do Povo Pontevel. A Casa do Povo Pontevel tinha, como o Cartaz tinha, como o Alpiarça tinha, enfim, uma série, aqui na nossa região havia diversas equipas, representativas exatamente principalmente das casas do povo de cada uma das aldeias e vilas. Depois havia também um campeonato regional, um campeonato nacional dentro do Inatel, na altura FNAT. Portanto, eu os 15 e 16 anos fiz nessas competições e naquelas das festas em que nós íamos, enfim, qualquer um, né? Porque havia muitas corridas nas festas e havia ali um primeiro confronto, uma primeira abordagem, vamos dizer assim, junto daqueles que eram os nossos heróis daquele tempo, o Fernando Mendes, o Joaquim Agostinho, não, porque ele não creio que poucas ou nenhumas provas dessas terá participado, porque a história, enfim, o percurso do Joaquim Agostinho é tão particular e tão especial que ele acabou por nem quase precisar disso, a não ser no início, quando da primeira vez o viram a correr e perceberam que ele realmente era aquilo que foi, um fora de série, não é? Mas a maioria dos outros corredores vinha regularmente às corridas, porque era a maneira de ganhar mais algum dinheiro também, e então eu aí também comecei a fazer essa abordagem aos corredores mais velhos e melhores. E depois, como referiu, aos 17 anos eu fui prestar provas, que fazia-se isso, havia uns dias de captação, vamos dizer assim, tanto em qualquer dos grandes clubes. Fui ao Benfica e fui ao Sporting. E fiquei ali um bocadinho ainda a balançar para que lado é que eu havia de... Mas qualquer pessoa na altura poderia ir prestar provas ao Benfica ou ao Sporting? Se já tinha alguma capacidade, sabendo dos dias em que isso acontecia, eu recordo-me que tanto num domingo em que fui com a equipa do Benfica, neste caso com um ou dois elementos, o que fazia era o treinador colocava ali um ou dois elementos da equipa sénior, não digo da equipa profissional, os outros abaixo, os amadores séniores, com o grupo, mas iam assim 40 ou 50 rapazes das diversas idades, podia ser, no meu caso, com 17 anos, ainda não tinha, eu sou de novembro, não é? E com os outros que já tinham 20 e tal ou 30, qualquer um ia lá e prestava provas, desde que tivesse condições, depois era escolhido para fazer parte da equipa inicial de cada uma das categorias, que era, ao tempo, os populares, era a categoria mais baixa. E, portanto, eu depois oscilei ali um bocadinho, porque sendo sportinguista, como muito bem referiu-se, fui desde sempre, tinha uma ligação também à pessoa que na altura era responsável do Benfica, que era o Sr. Francisco Valada, que nos deixou há relativamente pouco tempo, e que também ele era natural do Cartaz, foi companheiro do meu tio no Benfica, no Águias de Alpiarça, o Sr. Valada correu também no Águias de Alpiarça, e foram nessa equipa portuguesa que foi aos Jogos Olímpicos de Roma, o Sr. Valada foi a par do meu tio e dois corredores do Porto, foi um dos que esteve também presente, e portanto ele era o treinador. Eu também tinha essa ligação, mas aquilo, a camisola, a cor, o clube, tudo isso acabou por pesar e eu fui mesmo para o Sporting. Mas desses muitos que prestavam provas, quando essa oportunidade surgia, quer no Benfica, quer no Sporting e noutros clubes certamente, desses muitos ficavam poucos, portanto o Marcos Chagas foi um dos que ficou, mas ficavam poucos ou não?
Sim, havia naquela altura também uma grande possibilidade de recrutamento, não só desta forma, como também nas outras equipas populares que existiam. E havia muitas, na zona de Lisboa, recordo-me que havia o Casa Pia, tinha uma equipa, Penha de Loures, o Sassueiros, Carcavelos, Lousa, Malveira, e não quero, Belas, enfim, só me estou a recordar assim por alto, de alguns, porque eram muitos só na região de Lisboa. E, portanto, isso também dava a possibilidade dos responsáveis das equipas maiores, vamos dizer assim, também no confronto com essas equipas, porque ele acontecia na tal categoria de populares, perceberem se havia ali mais gente de qualidade. Mas no meu caso foi através dessa captação, foi o de muitas outras pessoas, nomeadamente do nosso saudoso e grande Joaquim Agostinho. Joaquim Agostinho, já agora falando do Joaquim Agostinho e adiantando-nos um bocadinho, Joaquim Agostinho foi realmente, todos sabemos, um caso à parte, digamos assim, muito também, porque também morreu em condições muito especiais, chamemos-lhe assim, e muito novo, mas que influência é que depois, durante as voltas que fez, nas voltas a Portugal e não só, que influência é que o nome como Joaquim Agostinho teve em si? Teve muito. E a sua morte também. Sim, depois, também. Não é? Teve tudo, olha, teve muito. Porquê? Porque eu começo em miúdo e as primeiras vezes em que encontrei pessoalmente o Joaquim Agostinho e com ele tivesse a possibilidade de privar, foi para mim assim, um momento importante e muito marcante. Isto estamos a falar então de 1975, 74 não terei estado com ele, mas em 75 sim, porque 75 é um ano em que não há volta a Portugal, mas há uma outra competição que ocupa, vamos dizer, uma parte do espaço da volta, que foi um grande prémio Clock, como sabem, uma empresa que esteve sediada aqui em Santarém. E, portanto, essa empresa, na altura, é que já estava a pensar na aposta no ciclismo, que acabou por depois concretizar aqui em 77 e 78, ligado ao Águias de Alpiarça, mas em 75 decidiram-se por criar esse grande prémio, e um grande prémio com a dimensão quase da volta, menos dias, claro, e que foi ganho pelo nosso Joaquim Agostinho, portanto, saudoso Joaquim Agostinho. Eu estive presente nessa competição que substituiu a volta, não em representação do Sporting, porque o Sporting tinha a equipa de profissionais e eu era dos amadores, dos mais novos, mas fui como elemento da seleção nacional, da equipa portuguesa, que esteve também representada. Portanto, essa foi a primeira abordagem. Passaram uns anos, em 1980 ele convida-me para eu ir correr para a França. Estou com ele um ano, que é, enfim, também um momento de referência para a minha carreira. E, portanto, aí é onde eu tenho o privilégio... Foi a altura em que, 79, salvo em que viveu, 80, em que viveu em França mesmo durante um ano. Eu vivi em França durante um ano, vamos dizer, vivia quando lá estava, não é? Pois. Quando tínhamos os estágios, tudo isso. A minha sede foi sempre Pontevel, porque eu sempre... Era um imigrante pouco constante. Com umas características muito particulares. Eu passei algumas semanas consecutivas em França, mas depois voltava. E o próprio Agostinho fazia isso, até mais a miúdo, porque também tinha outro estatuto, como é evidente. Mas nunca estive lá tanto tempo assim ao longo daquele ano de 1980. Fizemos um primeiro estágio no inverno nas montanhas, já no final ainda de 79, e depois tivemos um estágio grande no início da época, em janeiro, na Côte d'Azur, e depois eram as competições, e no entretanto eu ficava em Besançon, que era a sede, vamos dizer assim, da equipa, e onde vivia o Sr. Jean de Garibaldi, que foi durante muitos anos o diretor do Joaquim Agostinho, e era também responsável dessa equipa onde eu estive com ele. Portanto, isto para dizer que foram anos muito marcantes, como marcante depois foi também a morte. Porquê? Porque em 1984 o Sporting regressa ao ciclismo, depois do interregno de 9 anos, porque tinha deixado em 75, deixou de haver equipa de ciclismo no final de 75, e só regressou em 84 ainda com o presidente João Rocha. E é quando o Joaquim Agostinho regressa, é quando eu regresso, outros colegas que já lá estavam voltam também, e outros entraram na equipa para formar essa que foi a equipa que depois regressa à volta à França, pelo segundo ano, já lá tinha estado o Sporting com o Joaquim Agostinho em 75, ainda eu não fazia parte da equipa, mas é marcante porque eu fazia parte do grupo, era companheiro de equipa dele, ganhei essa etapa, chegada à quarteira, enfim, todas as coisas ficaram muito marcadas na minha memória, de uma forma mais negativa, naturalmente, porque é sempre uma tristeza enorme cada vez que me lembro, e depois também pelo facto de ter estado ainda com ele em vida, falando com ele a última vez
ainda no hotel, no hotelzinho onde nós descansamos após a queda, porque após a etapa, da parte da tarde havia uma outra etapa, e eu fui à cerimónia protocolar, porque, como disse, ganhei a etapa, e depois vim e fui saber como é que ele estava, e foi a última vez que falei com ele, enfim, são coisas marcantes. Na segunda-feira, isto terminou uma segunda-feira, um domingo a volta ao Algarve, e uma segunda-feira nós estávamos a fazer a mala para ir para a Colômbia, fazer a volta à Colômbia. Portanto, eu não estive sequer cá no funeral, mas estive na hora da morte, soube a notícia, algures a partir, eu e os meus colegas que estavam comigo, soubemos na Colômbia, algures, quando o speaker da prova disse que ele tinha falecido. E isso foi certamente marcante, como acabou de dizer, e muito triste para si também, como para todos os colegas, certamente, e na altura até para Portugal em geral, porque o Joaquim Agostinho era realmente uma referência do ciclismo e não só, não é? Sem dúvida. Mas a sua carreira desenvolveu-se e, para além do Sporting, teve depois, antes de voltar ao Sporting, não é? Teve no Costa do Sol, em outros clubes, e também até no Futebol Clube do Porto, que para um sportinguista se calhar não é tão agradável, não sei. Não, eu acho que nesse aspecto foram 2 anos muito interessantes. Ganhámos 2 voltas a Portugal. A primeira com o Manuel Seferino, que era meu colega de equipa, meu compadre e meu grande amigo até os dias de hoje, felizmente, e que ele acaba por ganhar a volta. Nós tínhamos uma equipa belíssima, e depois, isto em 81, e depois em 82, comigo. Portanto, é a primeira das 4 voltas que eu ganho, vamos dizer assim, que fica, uma vez que eu ganhara em 79, mas fui desclassificado pelo doping, portanto, essa não contou. E, portanto, nesse ano, a partir de 81, ainda com um outro presidente, em 82, com o presidente que ainda hoje é presidente do Porto, o Jorge Nuno Pinto da Costa, foi nesse segundo ano o primeiro do seu longo reinado, que não sei se ainda acabará este ano ou não. Ele diz sempre que sim, mas diz sempre que sim, ou diz sempre que não, parece que será desta vez ou não que será substituído. Mas pronto, foram 2 anos interessantes, foram 2 anos com excelentes resultados, e os adeptos do Futebol Clube do Porto são magníficos quando defendem os atletas deles. São difíceis quando somos adversários, isso sim. Mas estava a falar das voltas a Portugal em bicicleta e das que ganhou. Falámos já em 82, ganhou também em 83, 85, 86 e, para além da de 79, houve outras 2 em que foi desclassificado por doping. O que é que na altura isso significava, porque é que isso acontecia? Hoje parece uma parte negra na sua carreira, se calhar não é tanto assim, não é? Mas foi uma parte negra, não nego isso, nem fujo à questão. Foram momentos muito marcantes da minha vida, negativamente, mais a primeira, pelo facto de eu já ter ganho a volta e depois, uma semana depois, me dizerem que eu tinha perdido. Mas aí eu tenho que atribuir culpa a mim próprio e provavelmente também algumas pessoas que me rodeavam e que todos nós tivemos a nossa parte de culpa, não vou aqui isentar ninguém, mas eu próprio também não fico isento dessa responsabilidade, mesmo sendo um jovem, com pouca experiência e sempre naquela perspectiva de fazer o melhor possível. Eu tinha consciência que estava a fazer sempre o melhor e que estava a fazer de uma forma limpa. As outras 2 situações, eu não perco as voltas porque não cheguei a ganhá-las, ou seja, os meus casos positivos aconteceram ao longo da corrida e na altura, ao contrário do que acontece agora, em que depois aparecem os resultados, mais tarde, isto também a história da situação, estamos a falar de há mais de 40 anos atrás, não é? As coisas mudaram, ou há 40 anos, as coisas mudaram muito, em alguns casos felizmente, noutros nem por isso, porque aquilo que nos últimos tempos aconteceu, principalmente aqui em Portugal, também não foi nada agradável, aliás, uma situação muito complicada. Mas, falando ainda dos meus 2 casos, de 84 e de 87, são 2 voltas que eu poderia ganhar, porque estava em grandes condições para fazer, porque tinha realmente a qualidade, que já tinha demonstrado que tinha qualidade para isso,
E tinha também, e continuo a ter a consciência tranquila de não tinha feito rigorosamente nada para que os casos de controle positivo tivessem acontecido. E demorei muitos anos até ter uma explicação que hoje de alguma forma consigo ter, e de há uns anos esta parte consegui encontrá-la, com a ajuda do Dr. Luís Horta, que foi durante uma série de anos o responsável do doping em Portugal. Ele também um antigo atleta de atletismo do Benfica, do Sport Lisboa e Benfica, e que numa conferência, num debate sobre doping, que as pessoas me convidavam, e às vezes convido, eu tenho sempre todo o gosto em estar presente, em tomar, eu estive com o Dr. Luís Horta e depois na hora do almoço, eu puxei-lhe essa conversa, eu disse, doutor, eu tenho, vou passar a vida ou vou morrer com uma espinha atravessada na minha garganta, que é eu ter dado positivo 2 anos, com o interregno de 2 anos, eu dei positivo em 84, passaram 85 e 86 sem problema e eu ganhei as 2 voltas, mas em 87, quando eu me preparava para ganhar a 5ª volta, voltei a dar positivo com a mesma substância, que era um derivado da efedrina, uma substância chamada norefedrina. E eu achava aquilo muito estranho, porque depois fui ver o que é que aquilo era, onde é que poderia encontrar, que estava no xarope da tosse, enfim, alguma coisa de alguém que tivesse. Eu, felizmente, nem tinha tosse e mesmo que a tivesse, não ia tomar rigorosamente nada, porque sabia, nós tínhamos uma lista das substâncias e sabia que tudo isso era proibido e nós não tomávamos nada. Eu, às vezes, nem os próprios suplementos tomava, exatamente com medo de ter problemas com o doping. E ele provavelmente, ele deu uma explicação, disse, isso foi algum suplemento, alguma coisa que estava contaminada, porque naquele tempo era vulgar isso acontecer, ou seja, os primeiros suplementos alimentares que vinham, coisas fantásticas, nós depois fomos à procura da razão disso, e isso realmente no Sporting, nós começámos a receber, vindo dos Estados Unidos, através do Presidente João Rocha, que tinha muitas ligações e muitos negócios com os Estados Unidos, ele mandava vir assim aquelas latas de pó que depois eram misturado com água, aquilo era um alimento fantástico, com sabor a morango, com sabor a baunilha, aquilo era fantástico, aquilo era fresquinho, vinha dentro dos bidões no carro e depois o massagista ou o treinador dava-nos quando íamos em corrida e nós bebíamos todos aquilo. É verdade que no primeiro ano, quando eu dei positivo com essa substância, mais 3 colegas meus deram exatamente a mesma coisa. Daí eu perceber que aquilo que aconteceu terá sido que ele disse aquilo, e na altura foi uma polémica, porque eu tenho uma filha, hoje já tenho 2 netos, mas jurava pela minha filha, que é a coisa que eu mais adoro, não é? E como eu nunca tinha ingerido qualquer tipo de substância, porque às vezes os meus colegas... Cuidado já, eu já tinha sido... apanhado, vamos dizer assim, uns anos antes, e portanto aquilo serviu-me de lição também para a vida, mas o que é certo é que depois acabo por ter, isto a propósito daquilo que me referia, é sempre uma mancha negra, e mesmo que as pessoas tentem dizer, pois hoje não seria assim, claro que não, aquilo é uma substância que não tem qualquer influência. Dir-me-ão também, pois, mas outros corredores, não, naquele tempo os grandes corredores do mundo tiveram problemas com o controle antidoping, porque havia pouca informação. O Eddy Merckx foi o melhor corredor do mundo todos os tempos e teve controle antidoping positivo também. Enfim, era alguma falta de conhecimento e alguma, às vezes, ingenuidade. Se calhar podemos considerar assim. Não havia... Hoje todas as equipas têm um médico, todas as equipas fazem testes, todos os corredores têm exames a tudo. Nós não tínhamos nada, não é? Eram outros tempos. De qualquer maneira, essa sua experiência, e estava a falar de quando vai falar com mais jovens ciclistas, essa sua experiência é importante quando fala com eles para evitar de alguma forma que, com outras características, mas que hoje essas situações se repitam? Sem dúvida, e aliás a ideia é essa, eu nunca fujo ao debate, nem nunca deixo de chamar a atenção para aquilo que é uma realidade terrível, porque o doping é, para todos os efeitos, uma batota, uma situação que não é
nem é agradável, nem é séria, nem é saudável, que isso ainda é o pior de tudo, porque há gente, não é, que em vez de fazer, para já, a prática do desporto de alta competição, como grande parte dos médicos dizem muito bem, não dá saúde a ninguém. O desporto de alta competição é uma exigência física enorme. O ciclismo, nesse aspecto, é das mais, se não é mesmo a mais violenta de todas. Se a juntar a isso ainda houver a utilização de substâncias para aumentar o ritmo, ou seja, para além daquilo que é o rendimento normal, os atletas ainda irem mais depressa, ir mais rápido, ir mais longe, toda aquela velha história que ao doping se associa, claro que tudo isso é de combater, sabendo nós que vai haver sempre a vontade de fazer mais e melhor, sim, que toda a gente tenta, os médicos inclusive, alguns, não é? Porque como em qualquer outra atividade há os sérios e os que não o são, tentam muitas vezes utilizar os atletas como cobaias para também eles terem os resultados e serem vistos como figuras da medicina desportiva, mas muitas vezes ultrapassando aquilo que são os limites. Nessa altura ganhou a Volta a Portugal em bicicleta 4 vezes, com essas 3 poderiam ter sido 7, e aí ficava no pódio, digamos assim, à frente do Blanco, do espanhol Blanco, que ganhou 5 vezes. Não é? É verdade. O David Blanco é um caso muito particular, porque o David já corria há um tempo, ou seja, já tinha alguma dimensão internacional, correndo essencialmente nas equipas, ele é da Galícia, mas correndo nas equipas espanholas. Mas depois, a primeira vez que veio a Portugal, que veio à Volta a Portugal, a primeira vez que ele ganha a Volta a Portugal ainda é numa equipa que é aquela Costa Blanca, que era a equipa espanhola onde ele corria. Só que ele depois ganhou daquela vez e pensou, eu se calhar sou capaz de ganhar mais, e ganhou mais 4. Sempre ao serviço de formações portuguesas. Portanto, ele depois encaminha a carreira para Portugal, dedica-se à volta, faz uma aposta muito, muito bem conseguida na Volta a Portugal. Ele depois iguala, portanto, como sabem, havia apenas 2 corredores que tinham ganho 3 voltas, que era o nosso saudoso Joaquim Agostinho e também, agora também saudoso Alves Barbosa, porque infelizmente nenhum deles está entre nós, tinham 3 voltas cada um. Eu depois chego, no ano em que consigo ganhar, eu nunca achava que alguma vez ia ganhar uma, não é? Quanto mais 2, quanto mais 3, e depois quando consigo ganhar a 4ª volta e fico à frente daquelas 2 grandes, se calhar as maiores referências, a par do Nicolau e Trindade nos anos iniciais do ciclismo de estrada, ou do José Bento Pessoa, que foi a primeira grande figura do ciclismo português, mas ainda na pista, porque na altura não havia estradas nem voltas, não é? No século XIX. Mas ficar à frente daquela gente eu já achava que era uma coisa fantástica. Mas depois, e muitas vezes me perguntavam isso, não ficaste chateado do David Blanco ter batido o recorde? Não, os recordes é para isso que servem, é para ser batidos. E depois eu só ficava chateado se tivesse ali um rendimentozinho e ele me tivesse tirado o rendimento. Isso é que eu ia ficar chateado, mas como eu não ganhava nada com aquilo e tenho que fazer pela vida para pagar as minhas contas, não era pelo facto de ganhar 4 voltas que isso me dava nenhum acréscimo financeiro, vamos dizer assim, eu meio a brincar, e até mesmo em cada vez que encontrava o David, e de vez em quando ele ainda vai aparecendo, e é uma pessoa extremamente simpática, muito inteligente, muito simpático, o David Blanco, e falamos disso, este gajo foi o tal que nos deu cabo da estátua, como se aquilo é uma brincadeira, claro, apenas isso. Mas falando dessa questão das voltas e do David Blanco ter ou não ter mais em Portugal, faz-nos lembrar que a sua carreira ciclística não foi só, ou de ciclismo, melhor dizendo, não foi só em Portugal não foi só a Volta a Portugal em bicicleta, foi outros certames também, mas foi também no estrangeiro, no Tour de France e em várias outras, não é? Essa também é uma experiência importante. Não é? Eu, felizmente, tive algumas presenças importantes. Tenho algumas mágoas também pelo facto de, por exemplo, nunca ter ido aos Jogos Olímpicos. O meu tio, como disse, foi em 1960, mas depois há ali o interregno de mais de 30 anos em que o ciclismo português não vai aos Jogos, como aliás grande parte do ciclismo da Europa. Porquê? Porque os corredores eram profissionais e esse estatuto não permitia, dentro daquilo que era a ideia do olimpismo, não permitia que eles entrassem nas competições. E só a partir dos anos 90 é que caiu tudo e hoje os Jogos Olímpicos estão lá os melhores
enfim, no fundo fazia sentido que assim fosse, mas naquele tempo não era assim, eram os países de leste, eram os russos, aliás, a União Soviética, as RDAs e esses países que normalmente eram as grandes potências do ciclismo amador e que faziam os jogos. Eu nunca tive esse privilégio, mas em contrapartida levaram-me a fazer a Volta à Bulgária, a Corrida da Paz, que englobava 3 países, neste caso o RDA, República Democrática Alemã, Polónia e Checoslováquia, ainda Checoslováquia, portanto, passando pelas três capitais. Foi uma corrida fantástica, com um nível elevadíssimo, só que lá está, para amadores, não para profissionais, porque havia essa diferença, vamos dizer assim. Portanto, a minha carreira é marcada por essas presenças, bons resultados. Normalmente nós, o que é que nos servíamos era, primeiro que não de leste, ou seja, se eu fosse o primeiro da Europa de cá, já era um excelente resultado e consegui sê-lo também. Depois tenho uma ida à África do Sul, à Volta à África do Sul, em 1978, ainda também eu muito jovenzinho, e fui lá com um grupo de corredores, tipo uma seleção, mas meio escondidos. Porquê? Porque ainda havia o regime da apartheid. E eu ganhei essa volta, para mim foi uma honra tê-la ganho, foi uma luta terrível de conseguir essa vitória, mas depois eu e os meus colegas de equipa tivemos uma prenda muito má. Quando chegámos cá, nós tivemos 6 meses suspensos de poder competir, exatamente porque participámos nessa corrida, vamos dizer, à margem daquilo que era, já naquela altura também, uma relação desportiva com o país que tinha o apartheid. E eu tive muita pena, porque na altura foi uma alegria muito grande, estou a falar de 1978, foi uma alegria muito grande para os milhares de portugueses que estavam lá, porque tinham acabado, tinha a independência das antigas províncias ultramarinas, colónias, como se queira chamar, principalmente Moçambique. Muita gente tinha rumado à África do Sul e foi para eles uma alegria enorme. Eu nunca me esqueço disso, eu e os meus colegas. Infelizmente, um deles perdemos-lo anteontem, no primeiro dia do ano. Manuel Gomes foi um corredor extraordinário, era um dos que estava comigo naquele ano e que me ajudou muito a ganhar aquela volta e que nos deixou assim também como, enfim, uma notícia que infelizmente faz parte e que eu agora me tenho que habituar a ir perdendo os meus amigos também, os meus companheiros de luta daqueles anos. Muitos já ficaram pelo caminho, alguns mais jovens, é verdade, mas é a vida. Outros mais velhos? Outros mais velhos, sim. Dizia há pouco que o David Blanco, ao ganhar mais voltas a Portugal em bicicleta, não lhe tinha tirado nenhum rendimento, não é? A verdade é que nessa altura os ciclistas tinham dificuldades de subsistência só com o ciclismo, numa altura em que no futebol já não era bem isso que acontecia. Sim, havia um choque. Eu lembro-me sempre de um episódio que eu posso contar aqui, posso falar aqui. Eu estive, como disse, 9 anos, o Sporting deixa a modalidade em 1975 e eu depois fui passando pelas equipas que foram surgindo, não é? E que me iam convidando, à tal ida à França durante um ano, o tal regresso ao Futebol Clube do Porto, que é uma coisa também que as pessoas dizem, mas o tipo estava lá, eu próprio não contava voltar, mas o Futebol Clube do Porto, os dirigentes daquela altura e o treinador, que é o Sr. Emílio Pinto, com quem eu depois acabo por ganhar 3 das minhas 4 voltas, é com ele a treinador, aparecem em minha casa e que me dizem, não, nós não queremos que tu vais mais para a França, tu vais ficar aqui. E, portanto, eu acabo por voltar a Portugal, depois de uma conversação com o próprio Joaquim Agostinho, uma tentativa deles melhorarem lá um bocadinho as condições em França, mas eu era português e, portanto, compreendia que a dificuldade também para arranjar dinheiro para fazer essa melhoria no meu contrato era complicado para eles e eu acabei por rumar a Portugal. Portanto, isso acaba por fazer, no fundo, a minha mudança de carreira, vamos dizer assim, não é? E acabo por fazer também um percurso que inicialmente eu pensaria, quando entrei no mais alto roda do ciclismo mundial, que seria para ficar por lá e não para voltar, ou seja, eu voltaria se calhar no final de carreira, mas não, eu acabo por fazer toda a minha carreira aqui exatamente por causa disso. Mas esse percurso a que se referia acaba por me levar a uma série
de clubes, não é? E de equipas que foram acontecendo ao longo da minha carreira até voltar ao Sporting. Quando eu chego ao Sporting, isto a propósito das diferenças, finalmente íamos ter um contrato, que era uma coisa que não era muito, era normalmente nós assinávamos a ficha de atletas e que não havia contrato assinado nem havia nada. Inclusive não havia descontos para a Segurança Social, que é uma coisa que eu anotei quando foi a minha reforma, porque não tinha os anos que devia ter de descontos quando comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Mas indo à secretaria para fazer ali o papel daquilo que era o valor a declarar, e a senhora que estava lá, uma senhora muito simpática, e que me diz: então, Sr. Marechal, quanto é que você vai pôr no contrato? Quanto é que vai pôr no valor? Perguntou-me assim, eu disse: então, mas é o que eu estou a ganhar? Pois é que os jogadores de futebol ganham 10 vezes aquilo que você ganha e não põem. Portanto, assim, eu percebi, 10 vezes, bem, em alguns casos mais, disse a senhora. Eu assim, pronto, ok. Percebi que era realmente outra realidade, que aliás continua a ser hoje, não é? Há exceções, há corredores a nível internacional que ganham bem. Nós temos agora o João Almeida, que é também um dos melhores do mundo, que também já tem, enfim, já justifica. O Rui Costa também tem sido pago bem pago, exatamente porque justificava isso. O Sérgio Paulinho, o Nelson Oliveira, estes corredores desta última geração, mas não em Portugal, que em Portugal continua a ganhar-se muito mal. Proporcionalmente, em Portugal, os ciclistas de renome, alguém comparável consigo não será, mas de um escalão semelhante, ganham hoje bem melhor, ou, pelo que estava a dizer, será semelhante, feitas as devidas correções? Eu deixei de correr em 1990. E quando eu deixei de correr, o meu ordenado era razoável. Falando de 1990, ganhar à volta de 400 contos por mês era um bom ordenado. E eu ganhava. Sabendo nessa altura que já havia corredores que estavam a ganhar mais. Porque eu, quando Estamos a falar de 2.000 euros na moeda de hoje. Sim, exatamente. Comparativamente são 2.000 euros hoje. Para aquela época era um bom ordenado. Hoje, poucos corredores ganham 2.000 euros por mês. Imagino o que era o custo de vida de há 33 anos atrás já, não é? E o custo de vida da atualidade. Portanto, esta gente hoje, salvo raras exceções, e em Portugal são se calhar 2 ou 3 que ganham mais do que isso por mês. Mas isso denota ainda hoje um certo desinteresse dos clubes grandes também pelo ciclismo, como por outras modalidades que não o futebol. Por exemplo, a questão do Sporting, que já aqui referimos que em determinadas alturas teve ciclismo, deixou de ter, voltou a ter, hoje não tem. O Benfica também não tem hoje ciclismo. Isto não parece estranho em clubes destes? Isso é um desinteresse? É que o ciclismo é um parente pobre, ou todos são um parente pobre para além do futebol? Não, o futebol é um mundo à parte, isso definitivamente. No entanto, se nós olharmos para os 3 grandes, eles têm a grande maioria das modalidades. O ciclismo, até pela sua história a nível internacional, não é muito ligado aos clubes, para dizer que não é nada ligado aos clubes. Não há no futebol, no mundo do futebol internacional, o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United ou qualquer outro, o Bayern na Alemanha, dessas grandes potências do desporto no que se refere ao futebol, não tem equipas de ciclismo. Portanto, não é por aí. A questão é que nós habituamos-nos, nós em Portugal, a associar muito a clubite, não é? Que às vezes é uma coisa má, mas a cor dos clubes aos atletas. E independentemente de quem veste a camisola, o que interessa é aquela cor. Se é verde e branco, se é azul e branco ou se é vermelha. Isso é que foi uma realidade que agora tende a desaparecer no que se refere ao ciclismo, porque o ciclismo deixou de fazer parte dessas modalidades, desses clubes. Esses clubes não têm outras, têm os basquetes, o handball, o hóquei, continua a tê-lo, e ainda bem, e o atletismo. Isso pode não ser a mesma aposta que já foi noutros tempos, mas continua a ter. Eu não vou por aí. Eu acho que aqui a questão tem a ver mais com as empresas, porque normalmente aquilo que se associa ao ciclismo profissional são as grandes marcas, e isso é que tem faltado em Portugal. Mas o ciclismo é um desporto de equipa também. Nós temos muitas vezes a noção que o ciclismo pelo menos os leigos como eu, têm um bocadinho a noção que o ciclismo é um desporto individual, não é? Mas no fim de contas há ali um espírito de equipa também, ou não? O ciclismo é a modalidade individual, porque é definida como tal, porque cada um faz o seu esforço em cima da ssua bicicleta, mas que mais depende do trabalho de equipa. Ou seja, o trabalho coletivo numa equipa de ciclismo é fundamental. Não há nenhum grande corredor, e estamos a falar principalmente a partir dos anos 60, porque pelo aquilo
que nós sabemos da história anterior, aquilo era muito mais individualistas e os tipos comiam-se, passa a expressão, uns aos outros, mas aquilo era uma luta, mas era uma luta em que cada um fazia por si, às vezes lá havia uniões pontuais, não é? Mas não havia o espírito de equipa. A partir dos anos 60, olha, essencialmente a partir de Eddy Merckx, ele criou à volta dele, ele era o melhor, foi o melhor do mundo, o homem que mais ganhou tudo o que havia para ganhar, mas tinha com ele grandes corredores e, portanto, isso é fundamental para que quando apesar da qualidade, que eu falo por mim, tive grandes companhias de equipa que me ajudaram muito a ganhar aquilo que eu consegui ganhar, porque nós vamos ali, como se costuma dizer, protegidos ali, não é? Sempre dentro do pelotão, eles é que se ocupam de ir buscar a água, se nós temos algum problema, eles é que são os primeiros a dar numa roda ou ficar à minha espera, por exemplo, se avariamos. Tudo isso é um trabalho de equipa e daí eu dizer, sendo individual, porque é uma modalidade individual, quem ganha é não é uma equipa, é um corredor, é um atleta, mas o trabalho de equipa é fundamental. Por isso é que se diz muitas vezes, e se pode ler até na sua história, que Marcos Chagas, ou outro ciclista, ajudou fulano tal a ganhar a volta a Portugal em bicicleta, por exemplo, não é? Sim, é esse trabalho de equipa. Sem dúvida. A ligação que se tem, e é que é normalmente um trabalho que depois não é tão reconhecido assim, porque os companheiros de equipa, aqueles que são os gregários dentro de uma formação, são fundamentais e quando eles falham, muitas vezes é o descalabro do próprio líder, porque o líder precisa do apoio dos colegas e às vezes até nem é só o apoio no terreno, é até o apoio também psicológico, sentir que está apoiado e sentir que tem ao seu lado, se acontecer alguma coisa que tem ali os seus companheiros, por qualquer razão eles não estão, é mais complicado, claro. Em 1990 deixou o ciclismo, pelo menos profissionalmente, porque o ciclismo continua na sua vida, não é? Continua a praticar em BTT e tudo isso, não é? Mas deixou em 1990 e passou a ser diretor de ciclismo, não é? De 91 a 96. O que é isso, ser diretor de ciclismo? Olha, foi uma experiência muito interessante, muito marcante, mas a não repetir, ou seja, foram 5 anos da minha carreira muito intensos. Quando se é diretor de uma equipa, nós dependemos, eu costumo dizer que é a pior coisa, mais desgastante, não é fisicamente, se bem que seja duro, nós andamos um dia inteiro de carro, fazemos viagens enormes, principalmente quando está numa grande equipa, como eu estive depois que foi a Cicas Alacral. Mas quando deixei de correr, como bem referiu, deixei de correr em 90 e no final desse ano já estava a pegar num projeto que me apresentaram de uma nova equipa chamada Tensai Mundial Confiança, que estava situada em Santa Marta de Portozelo, lá em cima, pertencente a Viana do Castelo. E foi uma experiência muito interessante, porque era pessoal que estava a começar, que vinham das camadas jovens e que eu acompanhei, apenas 2 já tinham feito a volta dos meus 10 atletas, acompanhei no primeiro ano em que eles estiveram na volta, tiveram resultados fantásticos, o segundo ano também. Depois, por opção das empresas, lá está, eram 2 empresas que decidiram não continuar com o projeto. Eu já tinha tido convites anteriormente e fui para a Cicas Alacral, que já existia há uma série de anos, era a melhor equipa portuguesa daquele tempo e foi durante uma série de anos. E, portanto, tive esses 3 anos muito intensos, com presenças nos mais diversos países, presenças na volta à Espanha. Consegui no último ano, que foi 95, estar a única vez que uma equipa portuguesa esteve na volta à Itália, estivemos na volta à Itália, enfim, é evidente que os resultados aquilo era um confronto muito desigual, porque mesmo tendo corredores de qualidade, e tínhamos alguns dos melhores corredores portugueses, mas era um confronto muito desigual comparativamente com aqueles gigantes que havia e continua a haver no ciclismo internacional. Mas eu digo, a não repetir porque foi muito desgastante, eu tive um período, esta fase da minha vida deixou-me cansado, de alguma forma sentia-me, é aliciante ver a cada dia o que se consegue fazer, tudo isso, mas ao mesmo tempo são muitas coisas que dependem de nós e eu estava mais habituado a depender de mim e também dos meus colegas de equipa, claro, mas em função do trabalho que eu fazia, ali não, ali nós estamos dependentes daquilo que os outros fazem. E mesmo quando se trabalha muito bem e se faz bem, mas não se ganha, é só segundo, é o primeiro dos últimos. E isso, para quem é responsável, como para quem está por fora e também para quem paga, não é a melhor coisa. Não era a sua praia nitidamente? Não me identifiquei nada, de tal forma que no momento em que terminou aquele projeto, eu tive alguns convites para
tomar conta de outras equipas e nunca quis, e não estou nada arrependido nisso, sempre fui muito de decisões muito claras em tudo na minha vida. E aí, a partir de 96, cingiu a sua atividade do ciclismo a ser comentador da RTP. Volta a Portugal em bicicleta, Tour de France. Sim, numa primeira fase nós começamos a fazer isso de uma forma consecutiva em 97. Eu em 96 é um ano, vamos dizer, um ano de interregno, só comentei a volta a Portugal para a TSF, para a rádio, que infelizmente está a passar em um momento bem difícil. Bem difícil, bem dramático, mas na altura eles convidaram-me e eu acompanhei à distância, mas acompanhei a volta a Portugal e comentei para eles. Depois, a partir de 97, eu comecei a fazer de uma forma consecutiva até hoje, os comentários da RTP. Eu já tinha tido alguns convites anteriores, ainda quando era corredor de bicicleta no Sporting, eles me convidavam para eu, quando havia ali a possibilidade, porque os estúdios da RTP no Lumiar eram mesmo em frente ao Estádio de Alvalade, era só atravessar a estrada, e eles convidavam-me, eu como estava ali às vezes em estágios, isso ia fazer, mas já não era uma coisa, vamos dizer, organizada e como aconteceu a partir de 97. A partir daí sim, nós fizemos, a RTP fez um acompanhamento grande, fazíamos quase tudo o que havia em Portugal, havia um acompanhamento, havia uma equipa de profissionais com quem eu tive o privilégio de trabalhar ao longo desses anos, e que aprendi muito da parte da comunicação. Tentei ajudá-los também, eles, a perceberem o ciclismo, que é uma coisa que também nem toda a gente percebe. E a sua vida atualmente, para além dessa atividade que acabamos agora de referir, é já mais do ponto de vista da reforma do ciclismo, e não só, mas sobretudo do ciclismo. Deixou também a sua empresa de vending, creio que já não tem, que o acompanhou ao longo de parte da vida, porque lá está, não podia viver somente do ciclismo, não é? E hoje está mais ainda radicado em Pontevel, onde tem um clube de ciclismo com o seu nome, não é? Sim, é verdade. Se bem que eu neste momento a minha morada não seja propriamente em Pontevel, é numa aldeia que está ali pertinho, que se chama Vila Nova de São Pedro, e que nem sequer é do Concelho da Zambuja, não é? É Concelho da Zambuja, curiosamente, mas é ali que eu tenho a minha morada fiscal é dali agora, mas eu não deixo a Ponte Velense, naturalmente, se lo é sempre, e tenho essa ligação, tenho a minha filha, os meus netos que vivem lá, e eu estou ao lado e todos os dias, ou quase todos os dias, estou em Pontevel. Tenho realmente esse clube que um grupo de amigos decidiu criar com o meu nome, mas que serve para nos encontrarmos. Olha, vamos nos encontrar agora por estes dias, porque é sempre no início do ano que fazemos a Assembleia do Clube, é a forma de nos juntarmos à mesa, de conversarmos, de pedalarmos, aqueles que pedalam, alguns nem pedalam do grupo, mas a ideia era, quando se criou o clube, era que fosse um clube de praticantes. Já perdemos 2 dos fundadores, que é uma coisa que me deixa também muita tristeza, mas lá está. Mas gente mais nova, gente mais alguma idade? Um deles mais velho do que eu, o outro, que nós perdemos em 2023, o Rui Duro tinha 56 anos e, portanto, infelizmente, uma doença acabou por, num pouco mais de um ano, levá-lo. Era um dos meus grandes amigos, um dos meus melhores amigos, uma das pessoas com quem eu tive o privilégio de conviver durante estes últimos anos, e que nos deixou também a nós todos muito tristes. E, portanto, tudo isto, o clube, para mim, existe porque é uma questão quase de respeito até àqueles que foram os fundadores, e, como disse, já perdemos 2, mas por mim não tem outro grande significado que não seja isso. Praticam essencialmente agora, na parte que praticam, não é? Para além dos almoços e dessas outras reuniões, praticam essencialmente BTT, não é? Sim, eu tenho alguns convites, eu ando regularmente de estrada com os amigos ali do Cartaz e tudo isso, ando regularmente, e gosto sempre de praticar, porque, como eu disse, eu tenho 67 anos, mas felizmente sinto-me bem, tenho boas condições físicas, não tive lesões, não tenho estrago, vamos dizer assim, da minha vida profissional, enquanto corredor profissional, e, portanto, eu continuo a gostar muito. Convidam-me para muitos eventos, maioritariamente do BTT. Nós estivemos em outubro, eu e mais 3 colegas estivemos no Brasil a fazer uma coisa de uma semana, chamada Brasil Ride, que eu já tinha feito em 2012 e voltámos agora 11 anos depois.
E sou sempre muito convidado, vou tentando gerir, às vezes já vou dizendo que não a alguns, porque tenho que ter mais algum tempo para mim, tenho também sempre, tenho muita atividade, tenho recuperado umas casinhas ali na região, enfim, tenho que manter ativo e ao mesmo tempo tenho que fazer pela vida também, como é evidente. E também tem já disse aqui, tem uma filha e 2 netos, não é? A sua filha, na altura, não lhe pôde dar um acompanhamento tão presente como provavelmente teria gostado, dada a sua atividade no ciclismo, agora sobra-lhe mais tempo para os netos, não? Um bocadinho mais para os netos, se bem que eu tenho 2 desgostos muito grandes, estou a brincar naturalmente, são os 2 do Benfica e só gostam de futebol, portanto, isso é tudo mau, não é? Não, estou a brincar, eles são, o mais velho principalmente é um fã, tal como o pai, do Benfica, e então eu normalmente aproveito quando o meu Sporting ganha, aproveito para brincar um bocadinho com eles, mas enfim, não posso falar muito porque eles têm realmente uma dimensão que temos que respeitar e que é maior que a dos outros clubes, mas não, são 2 netos maravilhosos que praticam desporto, que é o que me importa, mesmo a minha filha nunca tem esse gosto e aí bem, é do futebol, não significa que um dia não possam ser corredores, porque neste momento há um corredor belga que foi jogador de futebol até aos 17 anos, era inclusive, era júnior do Standard de Liège e da seleção belga, naquela categoria, até júniores, e hoje é um dos melhores do mundo, já foi campeão do mundo, chama-se Remco Evenepoel, é um dos nomes maiores do ciclismo na atualidade, tem 23 anos, ele é mais novo ainda que o nosso João Almeida, e no entanto foi jogador da bola até aos 17 anos, portanto ainda tenho essa esperança que algum deles de repente deixe a bola, pegue na bicicleta e que perceba que ali é que pode fazer a sua carreira, sabe-se lá. Mas é sempre difícil ser-se, normalmente filho, neste caso neto, de quem chegou tão longe como o Marco Chagas, e depois dificilmente conseguir ultrapassar. É como falávamos em relação ao David Blanco, é como os recordes. Nós, quando temos neste caso um neto, eu tenho os 2 rapazes, que sei lá o que é que eles serão no futuro, só quero que eles tenham pelo menos muita saúde e que sejam felizes. Claro. No ano em que fez 60 anos, o município do Cartacho fez-lhe uma homenagem. Acha que foi tardia e que não merecia algum reconhecimento maior do Estado português mesmo, ou parece-lhe que tem tido o reconhecimento suficiente? Não, acho que tem tido. A nível de concelho, a nível da nossa região, do Ribatejo, mas a nível do concelho particularmente, porque eu já tinha sido feita uma homenagem há uns anos atrás, ainda no tempo do Dr. Renato Campos, logo no meu início, ao longo da minha carreira, quando eu estava ali naqueles anos, nos anos mais fortes, vamos dizer assim, e agora o município, como referiu há uns anos atrás, quando eu passei a sexagenário, fizeram também essa homenagem. Eu acho que nesse aspecto não posso queixar, tal como do Estado, na altura, a Direção-Geral dos Desportos, na altura, não me recordo, também fez uma homenagem a nível nacional, vamos dizer assim. Pronto, e agora é melhor que não façam mais, porque normalmente quando fazem é quando o tipo morre, e eu gostaria de continuar cá mais uns anos ainda. Exatamente, normalmente deve-se fazer essas homenagens em vivos, mas há muita tendência realmente para ser melhor depois de se ter morrido, não é? Fez uma doação do seu espólio aqui há uns anos à junta do Cartacho, Pontevel, desculpe, sim, Pontevel, para que fosse feito um museu em Pontevel com todas essas peças. Até hoje isso não se verificou, pensa que ainda irão a tempo de o fazer, ou esse projeto está esquecido? Esquecido não está, porque eu ainda há muito pouco tempo tive contacto de uma pessoa a falar exatamente nisso. A minha questão é, eu tenho pena, é verdade, porque quando me abordaram no sentido de se fazer de criar um espaço para que eu colocasse o meu espólio para as pessoas, para os atuais e para os vindouros, não é? Eu não falei com a minha filha e na altura ela também concordou, bom, é ótimo, é a maneira de ter as coisas preservadas,
cuidadas e expostas para que as pessoas saibam que um tipo ali da nossa terra foi, enfim, de alguma forma marcante numa área, neste caso numa modalidade esportiva que é o ciclismo. Mas as coisas têm sido tão complicadas que eu ao mesmo tempo até compreendo. Eu doei o espólio. É verdade que não estão todas as coisas na junta de freguesia, falta algumas peças que eu entretanto também fui adquirindo com estas minhas presenças ao longo destes anos em diversos eventos e vou sempre lá nos escalões e tal, fazendo alguns, ganhando alguns troféus, mas principalmente aquilo que eu ganhei enquanto corredor profissional está entregue à junta de freguesia. Falta o que está guardado na casa da minha filha são as camisolas, os equipamentos, vamos dizer assim, daquele tempo, e eu confesso que tenho uma coleção, acho que é o mais importante, o mais rico do espólio é exatamente isso, e isso está preservado. As outras coisas, não sei. Só camisolas amarelas foram 40, não é? Camisolas amarelas são bastantes, camisolas de campeão nacional, eu fui por 5 vezes campeão nacional de fundo de Portugal, as diversas corridas que ganhei, já fiz referência da África do Sul, ganhei no Brasil também a volta da independência uns anos depois, enfim, tenho um conjunto de resultados e aqueles grandes prémios, Volta ao Alentejo, outras grandes corridas que havia em Portugal e provas de um dia, tudo isso, e que ia tendo classificações, depois para camisolas verdes, de montanha, azuis, portanto normalmente, camisola branca, de combinado, tenho uma coleção enorme. Para além das camisolas dos clubes que eu representei e para além das camisolas também que outros colegas me ofereceram, outros amigos de outros países com quem eu trocava as camisolas, portanto tenho realmente uma coleção muito boa, mas que ficará guardada até um dia. Eu costumo dizer, a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, já tem tanto onde se ocupar, tem tanta coisa para fazer, a minha terra eu adoro, Pontevela é uma terra lindíssima e tem características muito particulares, mas dói-me ver, por exemplo, dentro da minha terra, há ruas que até de carro custa a passar, porque aquilo já não tem ponta por onde se pegue de alcatrão. Isso são sinais que a mim me deixam muito mais triste do que não ter um museu lá criado em Pontevela. E serão coisas mais urgentes, exatamente, eventualmente não mais importantes, mas mais urgentes. Mas ficamos, de qualquer maneira, à espera de um convite, em breve talvez, para irmos então à inauguração do Museu Marcos Chagas, em Pontevela. Obrigado, Marcos Chagas, por ter estado connosco, por ter acedido a conversar comigo e connosco ao longo destes 50 e tal minutos, e até breve. Foi um gosto, obrigado.